Quem é ligado à arte de alguma forma, ou que tomou apreço ao longo da vida por alguns gêneros, principalmente o terror, o horror, o suspense e a fantasia, fica na expectativa de uma data específica do ano chamada de Halloween, trazendo para a nossa cultura o Dia das Bruxas. E para comemorar essa data, eu separei 8 filmes de terror que estão na Netflix, que se você gosta de gêneros variados dentro do próprio terror, com certeza você vai gostar de todas essas indicações. E a única coisa que eu peço em troca desse vídeo não é doce e travessura, viu gente? Pelo amor de Deus. É que você curta esse conteúdo, que você ajuda bastante na movimentação desse vídeo dentro do YouTube. E que você se inscreva no canal para não perder minhas próximas indicações. Sem mais delongas, vamos agora para as minhas indicações de produções que estão na Netflix. Bem, o primeiro filme que eu trago para essa lista trata-se de uma adaptação de um dos grandes autores, não somente do terror, mas sim do horror, da ficção científica, do suspense e até do drama, Stephen King. E essa primeira adaptação é 1922, uma produção que foi lançada diretamente na Netflix, e se trata de um terror psicológico que nasce da culpa esmagadora de um fazendeiro que matou a sua esposa pela terra, levando ele à própria destruição mental e até moral da sua mente. É um filme muito bom que traz muitos elementos sobrenaturais e tudo isso é personificado pelo fantasma vingativo da sua esposa, onde coloca a sua sanidade e a do público em jogo, para saber se tudo aquilo que ele está passando é mentalmente possível ou não. É um filme bastante interessante. Próxima indicação, e ainda falando de Stephen King, Jogo Perigoso. Um filme que eu acho que ele deveria ser mais comentado quando se fala de adaptações do King. E aqui nós temos basicamente um outro terror psicológico que se manifesta através de um isolamento claustrofóbico da protagonista, que está algemada na cama depois de ter tido uma relação sexual com o seu marido. Não vou dar maiores detalhes do porquê que isso acontece, mas é um plot bem interessante para poder começar todo o tormento que a própria personagem vive. É um filme muito bom, sufocante, é apreensivo, de uma certa forma até angustiante, principalmente quando começa a envolver seres sobrenaturais. E aí faz você se questionar se tudo aquilo faz parte da sanidade dela que está acabando ou não. Fora que o filme traz outros assuntos mais pesados, envolvendo certas situações do passado, que deixa com que tudo fique mais intenso. Jogo Perigoso é um baita filme, quem gosta do King e não assistiu vale muito a pena. Próximo filme que eu trago aqui como indicação trata-se de uma produção latina, que para mim foi um dos melhores filmes de terror de 2023, que é O Mal que Nos Habita. Um perturbador horror de possessão, onde o mal se espalha como uma praga descontrolada e que é visto aqui como se fosse um vírus. Isso por si só já cria uma particularidade própria para o terror em si da própria obra. E o elemento de terror realmente, quando ele é visto, é trazido de uma forma violenta, chocante, visceral, e o final ele é tão perturbador que faz com que ele ganhe um corpo ainda maior em cima daquele mal que podemos dizer que é invisível. É um filme sim sobre possessão demoníaca, só que a forma com que o diretor Damien Rugna passa todo o conceito cria uma própria particularidade sobre o filme em si. Próximo filme que eu trago aqui como indicação, saindo até um pouco do terror, né, é Fuja, que basicamente é um suspense psicológico lançado em 2020, que para mim também foi um dos melhores filmes do ano, onde mostra a obsessão e o controle total da mãe sobre a filha, colocando ela em um quadro de doença que na verdade não é bem aquilo que está sendo mostrado inicialmente. A conjuntura dele se comporta quase que como um suspense clássico, só que a forma com que a história vai se desdobrando vai fazendo com que você fique tão apreensivo quanto a personagem principal. Inclusive vale destacar aqui, falando de personagem principal, a atuação da Kiera Allen, ela está sensacional, e a Sarah Paulson, que faz sua mãe, é extremamente psicótica. É um filme muito bom, é bem tenso, eu me vi roendo as unhas várias vezes e o final é bem recompensador. Quando vocês assistirem, caso vocês não tenham visto, vocês vão entender. Vindo agora de novo para o terror e falando novamente de um terror sobrenatural, eu cito Verônica, um filme que é dirigido por Paco Plaza, um diretor que ficou muito conhecido pelo seu excelente trabalho chamado REC, que na minha opinião é um dos melhores filmes de found footage já feito, onde ele conta uma história de possessão demoníaca que acontece em um ambiente familiar, onde depois de um tabuleiro Ouija começa a fazer parte daquele ambiente. A narrativa explora bastante a vulnerabilidade da própria juventude em si a favor da
própria possessão e a atmosfera sombria, com certos momentos bem assustadores e até viscerais, faz com que a própria proposta do horror seja bastante relevante. É um filme que eu gosto bastante, uma produção espanhola, salvo engano, e se você gosta de um terror visivelmente mais impactante envolvendo possessão, assista que provavelmente você vai gostar bastante. E vindo agora para um terror mais pop, o chamado terror de shopping, vou falar de Um Lugar Silencioso Dia 1, que eu confesso que quando ele foi anunciado eu fiquei com o pé atrás, porque eu pensei, com certeza vai ser mais um filme caça-níquel, e realmente é, né? Porém, a diferença é que esse terceiro filme dentro da franquia é muito bom. Ele é um prequel, né, que acontece antes do filme inicial, Um Lugar Silencioso, só que a invasão aqui acontece em uma grande cidade. É um filme de escalas bem maiores. Só que o elemento de terror aqui, ele funciona de duas formas. Primeiro, na forma do silêncio, que isso é algo que ficou muito destacado dentro da franquia Um Lugar Silencioso. Qualquer tipo de som aqui pode ser mortal. E o segundo, que às vezes o próprio terror e horror está dentro de nós. E essa ideia é muito bem composta em cima da personagem da Lupita Nyong'o. Inclusive vale um destaque adicional aqui, que é para O Seu Gato. É um filme que eu gostei bastante, ele é bem tenso, em alguns momentos tem aquela correria de um terror blockbuster, mas que funciona muito bem. E o drama, quando aparece inclinando para certos tormentos internos, funciona muitíssimo bem. É um baita filme. Mudando agora mais uma vez de subgênero, eu vou falar de um filme que se caracteriza dentro de um subgênero do terror que eu gosto muito, né? Que é o slasher. Estou falando de Halloween de 2018, que na verdade é uma continuação direta do clássico de John Carpenter de 78, só que aqui o diretor David Gordon Green escanteia todas as continuações após o primeiro e continua contando a história do Michael Myers. E é um filme muito interessante porque ele mostra uma visão bem particular, ainda paranoica da Jamie Lee Curtis, na verdade da Laurie Strode, interpretado pela Jamie Lee Curtis, esperando que uma hora ela pode se encontrar realmente com o Michael Myers. Em cima dessa construção que a história acontece. Michael Myers foge da prisão e aqui temos o nosso filme. É um filme que eu acho muito bom, ele não tem a mesma intensidade do clássico, mesmo tendo John Carpenter na produção, mas ele tem todas as batidas, as convenções clássicas do slasher, que quem gosta de subgênero vai gostar bastante dessa continuação. E para finalizar minha lista, eu não poderia deixar de fora uma das grandes produções nacionais de terror que tivemos ano passado, chamado Abraço de Mãe. É um outro filme que infelizmente não teve a visibilidade que deveria, por fatores que não cabe citar aqui. Mas o que eu posso adiantar é que se você gosta de HP Lovecraft, gosta daquela ideia do horror cósmico, do horror Lovecraftiano, provavelmente você tende a gostar bastante desse filme. E existe também uma construção em cima dessa ideia, feita sobre traumas psicológicos e até uma ideia envolvendo a própria maternidade em si. É um filme que ele começa já com uma ideia e vai se desdobrando para um horror mais psicológico, onde conversa bastante com certas situações mal resolvidas do passado. E a atuação da atriz Marjorie este ano nesse filme faz toda a diferença. Ela tem um papel fundamental aqui, principalmente pela forma com que o horror é contado. Ou seja, se você gosta de terror nacional e procura um filme brazuca de altíssima qualidade, que não deixa nada a desejar para certas produções hollywoodianas, Abraço de Mãe é um filme bem diferente e que vale muito a pena a sua atenção. E é isso aí, gente, esse foi o meu vídeo de hoje, dando 8 indicações de filmes de terror que estão na Netflix, que se você gosta desse gênero, vale muito assistir, principalmente nessa data maravilhosa que é o Dia das Bruxas, também conhecido como Halloween. E a única coisa que eu peço em troca desse conteúdo é que você deixe sua curtida aqui embaixo, que você ajuda na movimentação desse conteúdo dentro do YouTube, que você venha me seguir no Instagram e no TikTok, que eu posto muito conteúdo por lá, que eu não trago aqui para a plataforma, e que você se inscreva aqui nesse canal, porque eu trago conteúdos diversos sobre cinema de uma maneira geral, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e um feliz Dia das Bruxas para todos nós.